Você não está sozinho quando se fala assim em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Foi feito um levantamento de que no Brasil tem mais de 2 milhões de pessoas que têm o transtorno de déficit de atenção. E vê se você se identifica, porque talvez esse vídeo pode ajudar outras pessoas, se não for o seu caso. Pessoas que têm se apresentado no nosso consultório, muitos casos de adultos que têm o TDAH. É um transtorno, geralmente ele começa na infância e ele acompanha até a fase adulta. Tende a proporcionar diversas limitações, como a questão da autoestima, são pessoas com uma instabilidade emocional, dificuldade de se organizar, dificuldade de concluir tarefas. Então o TDAH ele acaba estando presente em diversos cenários na vida do indivíduo. É importante saber a nomenclatura: transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Existem algumas características também que afetam o adulto, além do que a gente já trouxe em relação às limitações. Antes de entrarmos nessas características, é importante deixar bem claro que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, qual é a base desse transtorno? É a atenção, a impulsividade e a hiperatividade. São características dessa doença. Não necessariamente as 3 características elas vão fazer parte do indivíduo. Pode ser que ele apresente uma das características, mas a característica predominante de todos os casos é o déficit da atenção. Quando a gente fala em TDAH, a gente tem uns níveis, geralmente, o leve, o moderado e o grave. No nível leve, ele tem poucos prejuízos. O moderado, ele já tem uma dificuldade maior, podendo apresentar sintomas mais prejudiciais no contexto que ele vivencia. Acadêmico, relacionamento, trabalho, que está muito dentro do que você falou. Sintoma grave, sim, aí representa uma limitação muito maior. E em alguns casos existe até necessidade de medicação e um acompanhamento médico mais rotineiro. É importante ressaltar, muitas vezes nós temos o foco do TDAH com crianças. Quando a gente fala de TDAH de adultos, muitas pessoas ficam até surpresas com isso, porque associam o TDAH como algo infantil. Só que essas características têm se apresentado na vida adulta de muitas pessoas. Qual o impacto disso, né, na vida adulta? Quem apresenta esse transtorno acaba tendo um impacto na vida afetiva, na vida familiar, na área acadêmica, porque eles começam uma faculdade, começam um curso e acabam não terminando por causa desse transtorno. Então, muitas pessoas acabam não fluindo na sua área profissional por causa do transtorno do TDAH. Pode ser na vida acadêmica, pode ser na vida profissional, pode ser em relacionamentos. Essa instabilidade acaba dificultando realmente a vida da pessoa. Como você vai ter esse diagnóstico se você tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? De que forma? Você tem que buscar profissionais capacitados para fazer o seu diagnóstico. Talvez você fale, eu estou com um problema de atenção, eu tenho muita impulsividade, eu não sei me organizar muito bem, mas isso não é característica apenas de pessoas que têm o transtorno. Tem outras doenças que também têm essas características. Então você procura um profissional capacitado, como um psiquiatra e um neurologista, um neuropsicólogo, para fazer a sua avaliação. Essa avaliação ela é feita através de uma entrevista longa para buscar informações sobre, por exemplo, como você era na infância, porque é uma das características que a gente pode levantar uma hipótese de que o adulto tem o transtorno, é que se foi chamado, por exemplo, ele era muito avoado, ele não prestava atenção, ele era muito inquieto. Então são relatos que acabam vindo dos familiares, que possa levantar uma suposição, uma hipótese para poder fechar um diagnóstico. E ele vai te orientar, talvez, para uma medicação, dependendo do seu caso, porque dependendo do nível, como o Felipe falou, pode ter necessidade de começar a fazer uma medicação e, importantíssimo também, medicação junto com a psicoterapia. Aí nós vamos falar de algumas características que acabam levando para fazer a psicoterapia. A busca por profissionais, eles são muito importantes no tratamento. Além da avaliação médica, é muito importante a psicoterapia, é necessário tratar a TDAH através da psicoterapia. E dentro desse contexto, a gente precisa envolver também a área escolar, o trabalho psicopedagogo é extremamente importante, e dentro desse contexto, com o psicólogo e a psicopedagogia, é importante esses profissionais
orientarem os pais. A família ela precisa entender o que é o TDAH, como que a pessoa com TDAH vivencia, experiencia a vida dela. A família ela tem um fator principal dentro desse trabalho, diria que com uma equipe multidisciplinar, onde tem a participação médica, o psicólogo e o psicopedagogo, é possível ter essas orientações, fazer com que a rotina da criança, ou no caso do adulto também, mas é possível que seja uma rotina própria para que ele possa tratar e conduzir a vida dele da maneira como ele achar melhor. O TDAH é um transtorno. A pessoa ela vivencia a vida dela naturalmente através do tratamento, do acompanhamento dos profissionais envolvidos. Muitas vezes o adulto apresenta esse transtorno de déficit de atenção, mas quando ele vai ao médico, ele vai buscar informação do que está acontecendo, muita gente não tem esse conhecimento que existe esse transtorno. Então chega lá com outras características como ansiedade, depressão, baixa autoestima. É só para ficar claro, o TDAH, ele não vem sozinho. Você não vem somente desatento ou com hiperatividade, impulsividade. Por causa dessa característica, vem junto com você a sua ansiedade, porque você começa a ver que você não está começando a dar conta das coisas, você começa a se planejar e não cumpre o seu planejamento, você não consegue lidar com o tempo é muito problemático com alguém que tem o TDAH. Junto com isso, leva tristeza, depressão, ansiedade. E é importante você conhecer, buscar conhecer sobre esse transtorno. Quanto mais o conhecimento que você tem, melhor para ajudar na sua recuperação. A frustração acaba sendo um fator que contamina emocionalmente. A pessoa ela acaba tendo uma visão que ela não dá conta, que ela não tem responsabilidade. Então ela acaba vivendo uma culpa que piora a situação dela. A pessoa com TDAH se perde no meio do caminho daquilo que ela tem que fazer, então ela esquece o que ela está fazendo, e nós temos aquela pessoa que é muito acelerada e tende a fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas não conclui nenhuma daquelas. A contaminação emocional através da frustração piora os dois casos. Ele se perde, esquece o que tinha que fazer, o outro, ele sabe o que tem que fazer e por todas as coisas que ele considera como prioridade, ele não consegue fechar nenhuma delas. Dois casos, duas situações dentro da TDAH que, através da frustração, acaba se tornando uma contaminação emocional por aquilo que ela deixou de fazer e pelas crenças que ela acaba construindo sobre ela, que não são crenças que condiz com a realidade dela.